Estamos de volta com a Alerj Entrevista hoje com a pediatra a doutora Daniela Piotto. Doutora, e a parte tecnológica? Porque nós nascemos, eu, a senhora, nós nascemos analógicas e tivemos que nos transformar, aprender, nos implementar no meio do caminho virando tecnológicos, né? Mas essa geração já nasce assim. Primeiro pelos jogos, que a maioria das crianças adora, né? Muita hora de tela. E hoje em dia quase que uma coisa forçosa, com esse termo que nós fizemos na abertura, chamado, essa novidade, homeschooling, que as crianças foram, né, submetidas a isso. É muito tempo de tela. Isso faz mal aos olhos? A senhora acha que daqui a um tempo nós vamos ver uma geração de óculos? Sim, com certeza, né? A gente sabe que o excesso da tela, a luminosidade, ela pode proporcionar sim a miopia, né? Justamente porque você tem o poder de acomodação do olho e você fica muito próximo da tela, né? Principalmente quando você está no celular. Então, o ideal é você até espelhar, por exemplo, se você está vendo um desenho no celular, você espelhar na televisão. Hoje em dia a gente tem muitas Smart TVs, né? Que permitem essa tecnologia. Uma outra dica que a gente também dá para os pais é durante a aula online, você está sempre num local bem iluminado, então com luz solar, né, que a gente sabe do poder do sol, da vitamina D, em proteção também da retina, do estímulo visual, e você a cada 20, 30 minutos você pedir para a criança olhar longe, né? Porque quando ela fica olhando muito focada, então ela tem o poder da janela, de uma sacada, por exemplo, ela pode olhar longe e isso também acaba ajustando essa acomodação visual. Tá? E além disso, quando a gente está na tela, tem vários estudos que mostram que a gente pisca muito menos. Né? Então, o fato de a gente piscar, a gente lubrifica o olho. Então, crianças que usam muita tela, ou até mesmo adultos, podem ter olho seco. Então, fica com aquela irritação ocular, com coceira e vermelhidão. Então, é muito importante, sim, ter um limite. Mas a gente sabe que esse ano, né, todas aquelas nossas recomendações, que normalmente a recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, se você me permitir, entre 2 a 5 anos é 1 hora de tela por dia, Ui. entre 5 a 12 anos, 2 horas no máximo por dia, e acima de 12 anos, 3 horas por dia. E esse ano foi tudo por água abaixo, porque nós tivemos as aulas online que já consumiam 4, né, de 3 a 4 horas por dia. Então, realmente foi um ano ímpar, né, em que a gente tem que meio que ponderar os riscos e benefícios e, claro, nos momentos de lazer, no momento em que a criança terminou o homeschool, você estimular outras atividades. Então, chamar ela para ler um livro, para fazer uma atividade física, jogar uma bola, fazer um quebra-cabeça, uma pintura, uma arte, para realmente estimular você sair do meio eletrônico, né? A senhora já viu uns óculos que eles têm uma película que teoricamente diminuiria a incidência desses raios nos olhos das pessoas, não só crianças? A senhora já viu um óculos que é 100 grau? É só uma diminuição da emissão desses raios? Isso, que eles fazem, que é o filtro da tela azul, né? Que eles Isso. recomendam. Sim, tem estudos que mostram a eficácia, sim, deles, né? O ideal é sempre consultar um oftalmologista, conversar com o seu pediatra, para ver se realmente faz necessário para o seu filho, né? É muito importante as consultas com oftalmologistas de rotina. Isso também é muito importante a gente salientar, que muitos pais esse ano meio que abandonaram as consultas de rotina, até por medo da pandemia, mas a gente sabe que o diagnóstico precoce é feito através da prevenção. Então, é importante você marcar uma consulta com o oftalmologista e com seu pediatra para ver as indicações de todos os exames e realmente ver essa dificuldade, né? O impacto emocional da pandemia, as alterações visuais. Então, é muito importante, sim. Doutora, essa relação pais e filhos, antigamente se ouvia muito dizer que os pais ficavam culpados porque eles tinham que trabalhar justamente para sustentar os filhos e pouco tempo ficavam com eles. Hoje em dia os pais ficam muito em casa por conta da pandemia, pelo home office, que também é esse termo novo que foi ajuntado aí ao nosso vocabulário, e também fica um pouco tempo com os filhos, porque há muita intervenção, né? O filho começa a fazer uma brincadeira, o pai está fazendo ali as transmissões de Zoom, todo o seu trabalho. A senhora mesmo, né, deve estar passando por isso, né? Eu presumivelmente, não sei se a senhora está na sua residência, mas, né? Sim. Então, e há muitas intervenções. A senhora acabou de falar que tem uma filha pequenininha, então deve estar no outro quarto, aí a gente fica em casa, mas trabalhando, fica em casa, mas com pouco tempo com o filho. Como é que está essa relação emocional de pais e filhos agora? O que a senhora tem visto no seu consultório?
Sim, as crianças foram difíceis, principalmente para as crianças pequenas, entenderem que os pais estavam em casa, mas que precisavam trabalhar, né? Então, assim, teve esse baque, né? Esse impacto emocional. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa entender que quando você está trabalhando, você tem que estar trabalhando, mas quando você estiver com o filho, não sentir a culpa, né? De, poxa, estou em casa, meu filho está ali no quarto do lado, eu podia estar ali com ele. E quando você estiver com ele, você estar com a criança 100% e não para o trabalho, porque isso também foi um efeito negativo da pandemia, no sentido de você estar 24 horas online, né? Então, muitas vezes, às vezes, as reuniões se estendendo mais de 6, 7 horas da noite. Então, você não tinha o limite de bater o ponto e voltar para casa. Você já estava em casa. Então, é importante que você faça até os combinados com as crianças, de você explicar para ela que a mamãe e o papai estão no trabalho agora. Daqui a uma hora, a mamãe termina essa reunião e a mamãe vai poder brincar com você. E quando você estiver brincando, realmente estar inteira para a criança e ter aquele momento ali de atividade sem estar preocupado com o celular e com o trabalho. Né? Então, eu acho que é muito importante isso. A criança ela precisa da atenção e do comprometimento. Então, se você fez um combinado de cumprir, né? Nós estamos vendo bastante adultos saturados e irritados, com um grau de nervosismo um pouco, às vezes, exacerbado. A gente percebe isso nas ruas. E as crianças, doutora, o que a senhora tem sentido no seu consultório? Também. Também? Muitas vezes irritadas, com certeza, ansiosas, né? Preocupadas, né? Sempre falando, quando acabar o coronavírus, a gente volta para a escola, ou quando acabar o coronavírus, eu vou poder viajar com a minha mamãe. Então, até já fazendo planos, né? E a gente vê realmente isso muito mesmo. Crianças ansiosas, muitas vezes, assim, com menos paciência, até fazendo um conjunto, né, que a gente acabou de comentar, da tecnologia. Essa nova geração, elas não têm muito tempo de esperar, né? Eu brinco que a propaganda do YouTube dura 3 segundos, a criança já está lá com o dedinho trocando o filme. Ela não tem paciência para esperar 3 segundos, né? Então, é uma geração muito impaciente, né? A geração muito rápida, de velocidade, né? Reclama quando a velocidade da internet está devagar também. Então, a gente precisa treinar a paciência, explicar também para a criança que a gente tem regras, tem limites, que realmente a gente precisou desse tempo para ficar em casa, mas explicar para ela o motivo, o porquê, como eu mencionei, o porquê o uso da máscara, o porquê que eu estou fazendo home office, para ela entender que são prazos e limites e que a gente precisa respeitar isso também, né? Treinar a paciência, eu acho que a gente aprendeu muito isso. E uma dica também que a gente dá nesse momento de pandemia para os pais é prioridades. Né? Você também tem que estabelecer prioridades, não adianta você querer abraçar o mundo nesse momento, porque a gente sabe que a prioridade agora é eu tentar, eu falo que é um dia por vez, né? Você planeja tudo aí para uma semana e 30 dias, mas a gente tem que estar flexível para as mudanças, né? Cada dia uma nova mudança, a criança pode cair, bater a cabeça, para o hospital, então a gente tem que estar um pouco mais flexível, né? E a gente também ser um pouco menos impaciente, mais tolerante, né? Doutora, a senhora Mais falou, paciente e tolerante. a senhora falou desse imediatismo, né? Essa geração Isso. é definitivamente super imediatista. Não só os pequenininhos, como, imagina, os adolescentes, que historicamente sempre foram até alvo de brincadeiras e de literatura, tratar-se da adolescência da humanidade. Imagina agora. A senhora falou aí como fazer, nos dá uma dica do que fazer no passo a passo para treinar essa paciência, porque de fato é uma coisa que se vê. Eles já nasceram dessa forma, já tecnológicos, o YouTube, como a senhora disse, 3 segundos. Então, imagina, quando a internet cai, as crianças começam num nervosismo, e isso eu acho que é uma reação em cadeia. A criança começa a ficar nervosa, o pai que já está em casa no home office começa a ficar nervoso, e aí a geração do nervosismo vai aumentando e é ruim para a família inteira. O que pode ser feito? Porque a conversa funciona, mas eu acho que, assim, eu queria mais. Dá mais pra gente? Que mais que a gente pode fazer além de explicar? Porque eu tenho a sensação que muito adolescente já sabe, mas parece que não quer fazer ou não consegue. O que mais que a gente pode fazer, doutora? Eu acho que são exemplos do dia a dia, né? Começa até com a gente. As crianças, elas aprendem com exemplos. Então, a gente também ser um pouco mais tolerante, mais paciente. E, na verdade, a gente, por exemplo, no dia a dia, fazer os combinados, por exemplo, agora é o momento de tomar um café, manter uma rotina,
porque criança precisa da rotina, da previsibilidade, né? Agora vão chegar as férias, por exemplo, é ruim a criança dormir todo dia até meio-dia, ou virar à noite, ficar jogando nos jogos eletrônicos, virar madrugada, né? Porque você pular refeições, você também fica cansado, fica com fadiga. Então é muito importante que você estabeleça uma rotina para a criança e que você também ali no dia a dia você fale para eles, agora é o momento de vir, de tomar o café, principalmente os adolescentes, eles querem, não, deixa o prato aí, daqui a pouco eu como. Na verdade é o contrário, você tem que falar, não, agora é o momento de almoçar, e depois você vê o seu programa, né? Diferentemente da nossa época, hoje a gente tem possibilidade de dar um pause no programa e assistir depois. Antigamente a gente perdia o programa, né? Então, assim, a gente tem que explicar que os momentos em família são importantes. Então, esse momento de sair da tela, de ir andar de bicicleta, por exemplo, ou fazer uma atividade ao ar livre, né? Com toda a segurança, com uso de máscara, mantendo o distanciamento. É importante explicar para a criança isso e você cumprir e praticar. Né? E você também dar o exemplo, não adianta você falar que agora é o momento de almoçar e você levar um celular e ficar com fone de ouvido ouvindo uma palestra ou fazendo reunião. Então, realmente, toda a família se desligar, né? E treinar a paciência, a conversa e a vida real, né? Trazer mais o mundo real e não tanto o virtual, né? Pais mais calmos, crianças mais calmas. Talvez seja essa a fórmula ideal. Isso mesmo. A senhora também... Porque criança aprende com exemplos, né? As crianças aprendem com a gente, né? Então, eu falo que a ação é muito mais do que a palavra, né? É a história do faça o que eu faço, não só o que eu digo, né? Que é bíblica, né? E, doutora, a senhora, além de pediatra, a senhora ainda tem uma outra especialidade, não é verdade? Sim, sou reumatologista infantil, isso mesmo. Conta pra gente como isso funciona, porque não é todo mundo que tem essa ideia, né? Nós temos uma pré-concepção de que uma pessoa que está com doenças reumáticas é uma pessoa com mais idade. Isso também é comum na primeira infância? Sim, sim, crianças também podem ter reumatismo, né? Então, desde uma dor articular, uma dor no joelho, uma dor na junta, por exemplo, uma dor no corpo, dor nas pernas, fraqueza muscular, manchas vermelhas no corpo, algumas doenças, as mais comuns, né? Artrite idiopática juvenil, a febre reumática, que é uma sequela de uma infecção de garganta maltratada, em que a criança pode ter acometimento articular, acometimento cardíaco no coração, o lúpus eritematoso sistêmico juvenil, que ele pega manchas vermelhas no corpo, principalmente no rosto, pode cair o cabelo, fazer úlceras recorrentes ou aftas na boca. E isso com a Covid tem alguma associação ou são coisas separadas? Com a Covid teve sim uma associação, que foi os relatos de casos que começaram a partir de abril e maio, que foi a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à doença de Kawasaki. O que seria isso? É uma vasculite, que é uma inflamação do vaso, assim como a gente tem a amigdalite, que inflama a garganta, a gente tem a vasculite, que é uma inflamação do vaso, e que ela pode ser associada a processos infecciosos de outros vírus, por exemplo, de uma alteração autoimune, né, de um distúrbio imunológico. E o Covid, né, a partir de maio, abril, a gente teve alguns relatos na Europa e aqui no Brasil a gente também teve, assim como em outras partes do mundo, de associação com essa doença que pode dar conjuntivite, hiperemia na boca, inchaço nas mãos e nos pés, manchas vermelhas no corpo, febre por mais de 3 dias e que faz toda uma inflamação multissistêmica, né, associada ao coronavírus. Então, a gente também teve o Covid até sendo considerado como uma alteração do sistema imune, né, de estimulando toda essa inflamação. Doutora, a senhora tem um Instagram para deixar para o nosso espectador, porque a gente já está acabando? Claro, sim. Eu tenho um site pessoal, é danielapioto, com 2 T's, .com.br, e no meu Instagram é @dicas de mãe pediatra. Dicas de mãe pediatra, eu fico à disposição, e lá também tem bastante informações, e é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Gostei de ver a dupla função, né? Dicas de mãe e pediatra, né? Que a senhora, para quem nos pegou agora, a doutora tem uma filhinha, qual é o nome dela? De 5 anos. Qual é o nome da filhinha? Eu tenho a Laura de 5 anos e a Júlia de 9 anos, são 2 meninas. Eu gosto de compartilhar a minha experiência da prática, né? Que é um pouquinho diferente da teoria. Às vezes a gente sabe que ser mãe, como a gente falou do limite de telas, né? É muito bonito na teoria 1 hora por dia, mas às vezes você precisa daquele momento para uma reunião e você vai passar um pouquinho, 2 horas por dia. Mas é aquilo que eu falei, nesse momento de pandemia a gente tem
tem que traçar as prioridades do que você precisa e fazer os combinados com a criança e ter um momento de prazer, de lazer com elas, né? Então tá tudo certo no final. Doutora, então nós vamos agradecer mais que tudo a Laura e a Júlia, que abriram mão do tempo delas com a mamãe para que ela pudesse nos conceder essa entrevista. Um prazer estar aqui, muito obrigada pela sua presença no Alerj Entrevista e até a próxima. Viu, gente? Então é isso, entrevistamos a doutora Daniela Piotto, que é essa pediatra que, além de médica, é mãe. Nós agradecemos a sua audiência, fiquem com Deus e até o próximo Alerj Entrevista. Até lá.